Vamos lá, seja muito bem-vindo, querido, minha querida, a mais essa aula. Nós estamos falando, lembre-se, assimilação gera perseguição. Israel perseguido até quase a morte. Por quê? Porque decidiu se assimilar, perdeu a sua identidade e quis seguir a identidade de outros deuses. E aqui, no bloco Entendimento, nós vamos aprofundar mais nessa história. Para quê? Porque nós precisamos saber o que causa uma assimilação, quais são os prejuízos, né, e os perigos de uma assimilação, e nós precisamos saber como sair dela. Por quê? Porque nós temos um propósito na vida e um destino, e o nosso propósito não é ser assimilado para ser destruído. O nosso propósito é reinar com Jesus. Por quê? Porque nós temos vida eterna nele, através dele. É nessa jornada que a gente caminha, então vamos juntos, né, para essa revolução de entendimento bíblico. Você precisa entender, acompanhe comigo aqui no slide esse contexto. O cativeiro persa é um dos piores cativeiros de Israel. Este assimila o povo com um propósito muito específico. Qual é o propósito? Esterpanim. Qual é o propósito específico da assimilação? Fazer com que Deus escondesse o seu rosto. Quando Deus esconde a sua face, o inimigo coloca em prática os seus planos de destruição. Analise comigo. Quando Deus faz uma promessa para Israel, essa promessa está ligada ao quê? A uma proteção. Deus sempre protegeu o povo, sempre protegeu o seu povo, Deus sempre nos protegeu. Você percebe que quando a gente começa a andar fora dos caminhos, quando a gente começa a andar fora da instrução, que a gente começa a ter problemas, perseguições aumentam, dificuldades aumentam, guerras, queridos, vamos ter em toda a vida. Por quê? Porque nós somos a resistência. Porém, a gente sabe quando essa guerra produz paz em nós. A gente tem paz mesmo em meio à guerra. E a gente sabe a diferença de quando nós estamos imersos numa guerra e essa guerra está oprimindo a nossa alma. Quando a guerra está oprimindo a sua alma, querido, pare, pense, veja onde você caiu, veja onde você errou e saia da assimilação. E venha para a verdade do Evangelho. Não é isso que a palavra de Deus, que significa dentro da palavra de Deus Evangelho? Boas novas. Então venha para as boas novas. As boas novas, querido, a nova aliança fala de desassimilação. É você voltar para casa, é você sair dessa estrutura de assimilação e voltar para os caminhos. Entende? Então, isto, né, é o que o livro de Ester quer nos ensinar. Quando Israel se maravilhou com os feitos e conquistas de Assuero, Ramã se preparou para destruir Israel. Nós vamos falar muito de Ramã nessa aula, porque você precisa entender os perigos de Ramã. Você precisa entender os perigos. Eu falo Ramã, querido, porque é a pronúncia judaica, mas algumas Bíblias vão trazer ele como Amã. Então, não se preocupem, é a mesma pessoa, ok? Então, vamos lá, acompanhe comigo aqui no slide. Um Ramã a cada geração. A assimilação gera perseguição. A Ramã é a referência de alguém que recebe muita autoridade para algo específico. Acompanha comigo, Ester 3:1. Depois dessas coisas, e quais coisas, querido? Depois que o rei ele fez esse banquete, mostrou todo o seu poderio, mostrou todas as suas conquistas, trouxe uma nova rainha para si, né? Tirou Vasti de cena. A história, né? A cultura da época a Bíblia não relata isso, mas a cultura local vai dizer que ela foi assassinada, ok? Que ela foi morta. Então Vasti, ela não é só destronada como rainha, mas ela é morta pela insolência que ela faz com o rei. Talvez tratemos das mulheres da Bíblia num outro tema, num outro bloco de aulas, onde nós vamos tratar das mulheres e de alguns homens das Escrituras. Eu vou falar mais de Vasti para você entender o conceito correto. Eu sei que tem muita gente que ensina coisas erradas sobre essa rainha, né, tentando inclusive
endeusá-la, mas vamos lá, isso não é o nosso tema agora, vamos voltar aqui para Esther, ok? Então, depois de todas essas coisas, o que acontece? Depois que o povo está bem assimilado, depois que o povo está maravilhado com o poder de Assuero, já não bastava eles estarem no exílio, ainda estavam maravilhados com o poder daquele que o conquistador tinha sobre eles. O que acontece? Volta comigo aqui para o slide, Esther 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agadita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Agagita são os descendentes de Agag, o rei que Saul poupou. A geração de Agag nasce da desobediência e a sua meta é a destruição dos filhos de Deus. Preste atenção, querido. Preste atenção. O que aconteceu? O que é que aconteceu? Saul, você vai acompanhar comigo no próximo slide. Saul, ele tinha uma ordem. Saul tinha uma ordem. Dentro dessa ordem, ele não deveria deixar ninguém vivo, inclusive o rei. Só que Saul, ele acha que aquilo que ele pensa sobre Deus, aquilo que ele pode fazer, é mais importante do que aquilo que Deus disse. E o que ele faz? Ele deixa o rei vivo. E esse rei é Agag. E esse rei Agag, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar filhos. E aqui nós estamos vendo um filho da desobediência de Saul vindo para cima do povo de Israel para destruí-lo. Saul, ele retém a sua mão em destruir um pecado, vamos dizer assim, estou falando hipoteticamente, tá, pessoal, para você entender isso dentro de um conceito filosófico, né? Vamos dizer que você é Saul, Deus mandou você eliminar o pecado da sua vida, Deus mandou você eliminar a sua transgressão. O que você fez? Você eliminou 90%, mas tem uma coisa que é estimação para você. E você fala, não, isso eu não vou eliminar. O que vai acontecer? Vai passar os anos, os tempos vão passar e depois esse pecado vai virar até você para te destruir. É isso que está acontecendo aqui no texto. Então acompanha comigo qual é o antídoto contra Ramã. O livro de 1 Samuel, acompanha comigo aqui, 1 Samuel 15:22. O antídoto contra Ramã é a obediência. 1 Samuel 15:22. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra ou a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que é que Samuel está dizendo para Saul? Saul, Deus te deu uma ordem. Sabe o que vai acontecer, Saul, com a sua desobediência? Os anos vão passar e a sua desobediência vai gerar frutos. Alguém vai precisar acabar com essa desobediência. E, felizmente, essa desobediência acaba. O fruto de Agag termina com um homem posicionado chamado Mardoqueu. É o que está acontecendo. Você vai vir comigo dentro desse conceito ao longo dessa aula e das próximas 2 aulas que virão, ok? Acompanha comigo nos slides que eu quero mostrar para você 9 lições de Esther para derrotar a Amã. Se você, durante a sua vida, você, pisou na bola, passou desapercebido e você, infelizmente, permitiu que Amã fosse gerado, que Ramã fosse gerado dentro da sua esfera de influência, Esther te dá 9 lições como derrotar esse espírito que se levanta para nos assimilar, ou para nos assimilar não, na verdade ele se levanta quando nós nos assimilamos. Ele vai só esperar, ele é paciente, é muito paciente. Então a mãe espera o tempo certo e no tempo certo ele se levanta e oprime Israel, ok? Você conhece a história. Se você não conhece, eu sugiro que você faça algo. Pause esse vídeo e leia os 10 capítulos de Esther, porque senão eu vou estar aqui te falando vários conceitos. Se você ainda não leu esse livro, você vai ficar meio boiando, ok?
não se esqueça que você precisa, sempre que tiver alguma dúvida, fazer a pergunta para que eu possa te responder e te ajudar a chegar no entendimento correto. Lembra do nosso lema? Entendimento correto, práticas corretas, entendimento errado, práticas erradas. Então vamos lá. 9 lições de Esther para derrotar Amã. Acompanha comigo nos slides. A primeira lição: acredite no que você carrega. Ela também não perdeu a esperança quando parecia que a proteção de Deus ao povo judeu estava oculta. Mesmo quando foi isolada no escuro, clamou por força e coragem para ter um impacto, e suas ações, por fim, salvaram o seu povo. Mesmo quando Esther ficou ali sem saber se podia chegar diante de Deus, temendo a sua morte, porque ela não tinha sido chamada à presença do rei, ela ficou ali clamando a Deus. E depois que ela fez isso, ela conseguiu salvar o seu povo. Então, acredite no que você carrega. Você não precisa se assimilar. Aquilo que você carrega, aquilo que Jesus fez em você, aquilo que você é em Jesus, é suficiente para você e para as pessoas que te cercam. 2. Abrace o seu destino. Deus nos coloca onde precisamos estar, a fim de cumprirmos nossa missão na vida. 3. Deixe sua beleza interior brilhar. Você é a melhor versão de si mesmo. Tem muita gente, querido, preocupado com o exterior, preocupado em mostrar aquilo que não é. Isso é assimilação, querido. É assim que o mundo age. É assim que o mundo quer pescar você. Vou contar uma história rapidinho aqui para você. Quando você vai para uma pescaria, o que é que você faz? Você pega o anzol e coloca o que nesse anzol? Uma isca. Qual é o objetivo da isca? É camuflar aquilo que vai matar o peixe, aquilo que vai trazer o peixe para as suas mãos. Entende? Então você não precisa disso. Você não precisa camuflar nada. Seja a sua beleza interior aquilo que te revela, ok? É isso que Jesus fez em você. Jesus, ele colocou algo muito precioso dentro de você. Você é a melhor versão de si mesmo. Número 4, atenha-se aos seus princípios. Isso aqui é importantíssimo. Aqui. Em um mundo onde os princípios estão sendo diluídos, mantenha os seus princípios intactos. Deixe que seus princípios guiem você, guiem a sua família. 5, juntos somos mais fortes. Isso aqui está diretamente ligado. Antes de você acompanhar comigo aqui esse ponto, eu quero que você pare esse vídeo, corre lá na sua Bíblia, João 17, leia o texto e volte para cá, beleza? Agora que você já voltou, vamos lá. 5, juntos somos mais fortes. Uma das declarações de Amã contra os judeus é que eles eram um povo disperso e desunido. Em resposta, o que Esther faz? Ela chama Mordecai para unir os judeus. A melhor resposta ao ódio é a união. Por que Amã ele entendeu que ele podia destruir os judeus? 2 coisas simples. Uma, porque eles estavam assimilados. Ele já tinha entendido que Deus já tinha escondido o rosto deles, eles estavam sem a proteção de Deus. E o segundo ponto, eles estavam desunidos. Isso é algo muito precioso, querido, que você precisa entender. Ok? Então, Jesus faz essa oração em João 17. Você precisa mergulhar o seu coração nesse texto e entender que a melhor resposta para o ódio é a união. Quando nós estamos sendo apertados, a nossa falta de unidade, a nossa desunião está exposta no nosso rosto nesse tempo. Precisamos buscar unidade. Você está aqui, nós estamos em família. Por mais que dentro desse aspecto digital, dentro dessa academia, dessa universidade de ensino bíblico, mas nós precisamos nos unir. Dentro da DNA Academy, querido, nós precisamos nos unir, criar um movimento que vai unir o povo de Deus para o propósito. Qual o propósito? Derrotar o ódio contra a vida humana, que é o que está acontecendo, querido.
Tudo que está acontecendo é ódio contra a vida humana, ódio contra os nossos filhos, ódio contra as estruturas, ódio contra tudo aquilo que é correto, que é princípio, que nós carregamos desde que o mundo é o mundo, ok? Então vamos lá. Número 6. Quando estiver com problemas, volte-se para Deus. Quando você estiver com problema, querido, é em Deus que você encontra a resposta. Esther entendeu que a salvação do seu povo dependia de seu relacionamento com Deus. Foi através de relacionamento com Deus que o povo de Israel foi salvo. É isso que o livro de Esther vai nos contar. Está com problema na sua família, querido? Está com problema na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos? Deus é a resposta. Amã está governando sobre você nesse tempo. Seu relacionamento com Deus é a resposta. 7ª lição: assuma a liderança na ação. Esther lançou um plano de ação e Mordecai obedeceu. O ato é o principal. Diz o Talmud, que é um dos livros da sabedoria dos judeus, por causa da sua liderança, Esther salvou o seu povo. O ato é o principal. Não adianta você fazer vários projetos, lindos projetos, coisas maravilhosas, e você não fazer, você não praticar. O ato é o principal. Então, assuma a liderança nas suas ações, na sua vida. Retome as rédeas da sua vida. O ato é o principal. Prepare-se para fazer sacrifícios. Como rainha, Esther pessoalmente teria sido poupada do decreto da aniquilação, mas ela ficou com seu povo. Para se defender, precisava abordar o rei sem ser convocada, uma ofensa capital. E assim ela fez, dizendo: se eu perecer, perecerei. Muitas vezes, querido, você está inserido num processo onde você está vendo tudo ao seu redor cair, tudo ao seu redor está ruindo, e você sabe, você tem a convicção de que você está segura, por questões naturais, como Esther. O povo de Israel, os judeus iam ser destruídos aqui nessa história, mas Israel estava como rainha, esposa do rei, ela seria salva, mas ela decidiu fazer sacrifícios, querido. Para derrotar Amã, você precisa fazer sacrifícios. E 9, para nós fecharmos aqui essa aula, a 9ª lição que Esther tem para nos ensinar, para que nós possamos abandonar a assimilação e derrotar a Amã na nossa vida, é: jamais perca a esperança. Não importa o quanto a sua situação possa parecer desesperadora, jamais perca a esperança. Ok, queridos? Então, essas são as 9 lições. Essa aula você precisa assistir mais de uma vez. Faça as anotações, copie os temas. Se você precisar, copie, pare a aula em cada slide, copia todas as 7 lições, traga isso para o seu caderno, traga isso para a sua vida e vem comigo rumo a uma fé descomplicada. Te aguardo na próxima aula.